Olá pessoal, tudo bem? Sou o Teacher Marcos da English Expert. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja você meu aluno, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é meu aluno, acompanhe as nossas aulas. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Na aula anterior, nós vimos o Present Continuous, que é o poder de fazer agora. É tudo o que está acontecendo agora. Esse é o Present Continuous. Se você ainda não assistiu essa aula, antes de você seguir e aprender o Present Simple, assista o Present Continuous, que é para você não ter nenhuma dúvida e entender bem agora o que eu vou te explicar, ok? Então, acesse o canal aqui, clica nesse vídeo para você entender antes de seguir para o Present Simple. Então, vamos lá. O tempo presente é dividido em dois momentos, ou coisas que eu estou fazendo agora, neste exato momento, isso é o Present Continuous, expliquei em outra aula, ou o Present Simple. São coisas que eu estou contando, são rotinas do meu dia a dia, são fatos. Ou seja, eu estou contando alguma coisa que eu faço e estou contando quantas vezes eu faço aquilo. Eu estou contando, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples de frase. Eu vou para a academia 3 vezes por semana. Veja bem, o que eu faço? Eu vou para a academia. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Essa é uma rotina, ou seja, eu estou contando uma rotina, coisas que eu faço no meu dia a dia. Acompanhe nos slides comigo para você compreender melhor. Veja bem, Present Simple, fatos e rotinas. O Present Simple ele fala sobre fatos e rotinas do seu dia a dia. Ele conta fatos e rotinas e, além disso, fala sobre quantas vezes algo acontece. Veja esse exemplo. I study English once a week. Eu estudo inglês. O que eu faço? Eu estudo inglês. Eu estou contando uma história, estou contando algo da minha vida, um fato. Eu estudo inglês. Ponto. Quantas vezes? Uma vez por semana. Once a week. Poderia ser mais aqui nesse exemplo. Então, o que eu faço e quantas vezes eu faço aquilo, quantas vezes eu repito. Eu poderia ter feito essa frase como, por exemplo, I study English every day. Estudo todos os dias. Tem palavras que são muito comuns nessas frases que eu vou utilizar agora no presente simples, como todos os dias, every day, often, com frequência, always, sempre. Usually, geralmente, sometimes, às vezes, ou never, que é nunca. Então, isso é muito comum, nós utilizarmos esses advérbios de tempo nessas frases que eu vou falar agora. Tudo bem? Então, próximo passo, acompanhe aqui comigo. O que é que nós não usamos no presente simples? Nós não usamos verbo to be e o ing por uma razão simples. Olha só o que eu disse. Eu estudo inglês. Eu preciso lembrar que o verbo to be significa é, ser, estar. Se eu coloco I am, fica eu estou, estudo. Eu estou, estudo. Tá errado, certo? A gente não fala isso nem em português, imagina em inglês. Eu estou, estudo. Tem alguma coisa errada. Não, eu estudo, então eu tiro o an. Se fosse he, eu tiro o is. Se fosse we, eu tiro o are. Qualquer que seja o exemplo que você for dar aqui ou utilizar, tira o verbo to be, porque você não vai utilizar. Então, eu estudo, ela compra, nós viajamos, eles dormem, vocês trabalham. É só isso. É o sujeito e o verbo logo na sequência, ok? Da mesma forma, o ing. Eu não coloco ing no final de um verbo. Por quê? Eu estou dizendo eu estudo e não eu estudando. Eu estudando não existe, pessoal. Ou eu digo eu estou estudando, que isso está acontecendo nesse momento e não é o que a gente está querendo dizer agora, porque isso é present continuous e já estudamos isso. O que nós estamos querendo dizer é eu estudo. Então, tira o verbo to be, tira o ing. Por isso que ele está com um xizinho aqui, você não vai utilizar. Simplesmente é sujeito e verbo. Eu estudo, eles compram, nós viajamos, eles dormem e por aí vai. Tudo bem? Vamos para o próximo slide aqui. Olha o conceito. No presente simples, nós não utilizamos o verbo to be nem o ing, conforme eu expliquei para vocês, porque são elementos do contínuos e a gente não deve misturar. Olha as mesmas frases em tempos diferentes. I am studying English. Quando isso está acontecendo? Agora, por causa do am e do ing. I study English once a week. Eu estudo inglês uma vez por semana.
tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide aqui. Nós vamos falar hoje das afirmativas. Presta muita atenção, muita atenção. Essa é a primeira parte de 3 do presente simples, tá? Frases afirmativas, elas têm um segredinho, elas têm geralmente uma mudança no final do verbo. Por quê? Você já viu um gringo falando português? O gringo fala assim: eu gostar do Brasil. Gostar, a gente entende o que ele fala, mas não tá errado. O certo seria eu gosto. Eu gosto. E nesse eu gosto, ele conjuga errado. Você sabia que a gente pode cometer o mesmo erro em inglês? Se nós não conjugarmos direito, a gente comete o mesmo erro. Então veja o exemplo aqui. I play tennis. Eu jogo tênis. We play tennis. You play tennis and they play tennis. E assim vai. Então, eu, nós, você ou vocês, eles jogam tênis. Ok. Qual é a diferença? Todas as vezes que a frase for afirmativa e for he, she, it. Então, preste atenção nisso. Todas as vezes que as frases for afirmativa e for he, she, it, nós vamos colocar alguma coisinha nesse final do verbo. De uma forma geral, é a letra S. Mas eu vou mostrar para vocês algumas exceções. Então já vai se acostumando com a ideia aqui que toda vez que você estiver fazendo esse presente simples, que você já entendeu que é uma rotina, você está contando coisas do seu dia a dia, todas as vezes que a frase for afirmativa e for he, she, it, você vai ser obrigado a colocar S no final dele, tá bom? Então vamos lá. O que você vai colocar que é um pouquinho diferente? Vamos ver juntos aqui? Olha só. Então, vamos dar uma olhadinha nos verbos, na forma como os verbos terminam. Então, se os meus verbos terminarem em S, SH, CH, X ou a letra O, você vai acrescentar ES. Não é só a letra S, é ES no final do verbo, tá, pessoal? Muito embora você falando, todo mundo vai te ouvir falar com a letra S. Mas, na hora de escrever, é importante você escrever certo. Então, por exemplo, he watches TV. Ele assiste TV. She brushes her teeth. Ela escova os dentes. He fixes cars. It goes very fast. Beleza? CH, SH, X, a letra O. Então, se o verbo terminar dessa forma, você acrescenta a letra ES. ES, tá bom? Se os verbos terminam com Y e antes do Y nós temos uma consoante. Consoante, pessoal. B, C, D, F, G, H. Não, perdão, mas B, C, D, F, G, H, J e por aí vai. Vocês sabem que é uma consoante. O que você vai fazer? Você corta o Y e coloca IES, como vocês estão vendo abaixo. Ó. He studies English. Ele estuda inglês. He studies English. O pássaro voa sobre a montanha. The bird flies over the mountain. Perfeito? Agora, o mesmo verbo y também pode acontecer uma coisa. O mesmo verbo que termina com y, mas antes ele tem uma vogal. Se você tiver uma vogal antes do y, você não precisa cortar o y. Você só coloca s no final. Então, qual que é o macete aqui? Observa se você tiver um verbo que termina com y. Se antes você tiver uma consoante, é uma regra. Se antes do y você tiver uma vogal, é uma outra regra, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho y no verbo play, mas eu não tenho a letra A antes do y. Então, você só vai acrescentar S no final. Então, she plays volleyball. Ela joga vôlei. E aí você vai me perguntar, professor, tá bom, mas e we, you, they continua normal? Continua normal. I play volley. We play volley. You play volley. They play volley, ok? Então continua normal, tá bom? Quando for he, she, it, quando for he, she, it, você vai simplesmente colocar o S ali, se tiver a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Estamos combinados assim? Então, é isso. Professor, existe alguma regrinha que determina isso? Sim, essas regrinhas elas estão aqui conforme vocês estão vendo. Professor, então, por exemplo,
Eu preciso entender como que termina isso. O que que eu faço, professor? Faça o seguinte, minha recomendação, tá? Eu vou deixar aqui no card as regrinhas escritas para que você não tenha nenhuma dúvida. Mas revise este vídeo nesse exato momento, pausa o vídeo, escreve. Eu sempre recomendo aos alunos, escreva, tá bom? Escreva que vai ficar muito mais fácil de você memorizar. Tudo aquilo que a gente não escreve, a gente esquece. Então, não escreva em eletrônico, não escreva em celular, porque eventualmente sim, você vai esquecer. Então tem o seu caderno de anotações. Pode parecer antigo, mas gente, não é, funciona de verdade. Então escreva no seu caderno de anotações tudo que eu estou passando para você. Reveja essa aula novamente para você entender. Vou deixar abaixo também um link para você fazer os exercícios da internet mesmo, exercícios só de frases afirmativas, que é para você conferir se você acertou ali. Tudo bem? Dúvidas tiradas? Então escreva sua dúvida aqui abaixo no vídeo e fala, professor, eu estava fazendo, fiquei com dúvida X, Y, Z. Me manda, vai ser um prazer poder te responder. Então assista essa parte 1 antes de avançar para a parte 2, parte 3, para que você compreenda bem o Present Simple. Ele não é difícil, ele tem algumas regras. Se você compreendê-las bem, executar com calma e principalmente não tem como, essa parte você realmente vai ter que memorizar. Se você memorizar e entender essas regrinhas, fica muito mais fácil para que você siga adiante e você feche o tempo do presente. Ok? Combinado assim? See you in our next class. Bye bye, guys!